Eu
Os caras querem ter a vida que eu tenho. Aqui, ó. Chuva de dinheiro. Nós somos... Bom, pessoal, boa noite para todo mundo. Então, vamos seguindo, né, a nossa disciplina de manutenção mecânica. Ontem a gente encerrou a aula falando sobre boas práticas, né, tanto de lubrificação e manuseio de mancais, e paramos aqui na página 26. Aqui fala lubrificação, mas a gente vai bem mais além, né? Boas práticas, né, de manutenção, prováveis defeitos relacionado com equipamentos que possuem engrenagens, né? E aí a gente foca mais em redutores. Ok? Então, se a gente pegar aqui a imagem aqui está dando vários exemplos de redutor. Aqui o exemplo mais clássico, um dos mais clássicos, né, de coroa com rosca sem fim. Tá? Então, geralmente, redutores, eles são lubrificados, né, com óleo. Ok? Aí, geralmente, em alguns casos, tem níveis de óleo. Aí, conforme especificação, conforme que a gente já aprendeu sobre óleos, né? Especificação de catálogo do redutor. Pode ocorrer possíveis defeitos, né, de vazamento. Aí depende do tipo de redutor, né? Eu estou falando dos mais comuns. Aí tu pega aqui, tem essa peça plástica aqui de vedação, que o nome é retentor. Ok? Então, aqui, ó, nessa imagem tem vários tipos de retentores, conforme, né, a especificação do redutor que vocês estão trabalhando, né? Então, qual é a função dessas peças aqui? A função dessas peças aqui é evitar vazamento do óleo, o óleo que está no reservatório do redutor, é evitar o vazamento do óleo do redutor e evitar que entre sujeira ali na ligação do eixo, né, para dentro do redutor. Tá claro a função dos retentores? É não deixar ter vazamento do lubrificante do óleo e não entrar sujeira que possa contaminar o óleo. Ok? Além disso, pode ter desgaste das engrenagens, né? Aí tem que ser feita uma análise. Questão de ajuste entre engrenagens e folga. E aí, mais adiante, a gente vai falar também que pode ter problema de alinhamento. Mas mais adiante a gente vai falar melhor sobre alinhamento de eixo de redutor, eixo de bomba centrífuga com motor elétrico, tá?
Principalmente que a gente vai comentar alinhamento, o ideal, né? Com alinhador a laser ou com relógio comparador, né? O alinhamento radial e axial. Além disso, pode ter dano nos rolamentos, né? Então, uma coisa comum é aumentar a pressão dentro do redutor. Então, geralmente, praticamente todos os redutores, ele tem uma pecinha aqui na parte superior, né? Então, vou analisar aqui em cima, né? Aqui, voltando aqui. O nome dessa pecinha aqui é respiro, tá? Então, à medida que aumenta a pressão dentro de um redutor, ou seja, pode aumentar a temperatura de trabalho, pode ser N fatores. Pode ser excesso de óleo, pode ser algum dano em algum rolamento, né? Enfim. Então, a função do respiro é tirar um pouco do ar lá dentro, ou seja, reduzir a pressão dentro de um redutor. Tá claro a função do respiro? Então, a função do respiro é aliviar a pressão dentro de um redutor. Então, seguindo aqui está bem genérico na página 26. A completa separação da superfície dos dentes das engrenagens durante a engrenagem implica a presença de uma película de óleo de espessura suficiente para que as saliências microscópicas dessas superfícies não se toquem. Aí é o princípio da lubrificação, né? Manter uma película para redução de atrito. O óleo é aplicado nas engrenagens fechadas por meio de salpico ou circulação. O comum é por circulação, né? Aqui está um desenho representativo de um redutor coroa sem fim. Lembrando, aqui aparece muito em correia transportadora, né? Em muitos casos, a coroa de bronze, né? Que é peça de sacrifício. Então, pode ocorrer desgaste da coroa. Então, é por nível de óleo, né? Então, aqui tem os rolamentos indicados nesse desenho, que pode dar problema. Tem as tampas de fixação ou o que eu já tinha comentado, os retentores, né? De vedação para não vazar óleo ou não entrar sujeira. Em alguns casos, não esse redutor, né? Em alguns casos, tem um anel no eixo que ele vai, à medida que gira, ele vai tocando no óleo e salpicando para cima. É isso que significa o salpico, tá? Nesse desenho aqui da direita, ele é um sistema automático, né? Quando pegar, aqui não é redutor, né? Outros equipamentos com engrenagens externas, muitas vezes, quando é um equipamento que tem uma engrenagem externa, é comum lubrificação por graxa, né? Até para manter com mais contato. Esse aqui, ó, de recirculação, é um gotejador de óleo, né? Que vai fazendo a recirculação e o gotejamento e a lubrificação dessas engrenagens externas, né? Então, só para fechar aqui, o comum de engrenagens externas de equipamentos é por graxa, né? Aí lembrando, né, que define isso é o fabricante do equipamento. A seleção do óleo para engrenagens depende dos seguintes fatores: tipo de engrenagem, rotação do peão, grau de redução, temperatura de serviço, potência, natureza de carga, tipo de acionamento, método de aplicação e contaminação. Aqui, nesse parágrafo, é quando o projetista mecânico ou o engenheiro está definindo o tipo de lubrificante no projeto do equipamento. Ok? No nosso caso, na manutenção, a gente está seguindo o fabricante. Ok? Aí aqui só o comentário do que eu já tinha feito, né? Fala em equipamentos com lubrificação, em equipamentos que têm engrenagens externas, aparece. Quem fala?
Vamos seguir. Alguém babando que entrou aí. Rogério Ferreira. Vamos seguir. Ah, tá com imagem hoje, hein, Rogério? Olha aí, hein? Sim, eu estou assistindo pelo celular. Ah, é bom, é bom. É bom isso aí, fica certinho. Eu sei que às vezes eu pareço chato, mas isso é justamente para dar valor ao diploma de vocês, né, pessoal? Não ficar aquela coisa lá que... Ah, nesse diploma aí é só várzea. Não, não. Com algum outro professor pode ser, mas comigo não. Então, isso é bom para dar credibilidade para o diploma de vocês. Ok, pessoal? Vou seguindo aqui. Então, engrenagens externas, o comum é com graxa, né? Mas, em alguns casos, como o exemplo que a gente viu ali, aqui em Rio Grande não se aplica, né? Porque tu pega engrenagens externas nos equipamentos que a gente tem aqui, não é viável tu botar um gotejador de óleo nas engrenagens, porque vai começar a encher com aquela névoa, né, de fertilizante ou da granulação, enfim. Então, é mais comum com graxa mesmo. Não é prático nem econômico encerrar alguns tipos de engrenagens numa caixa. Estas são as chamadas engrenagens abertas, que é equipamentos que as engrenagens ficam por lá de fora. As engrenagens abertas só podem ser lubrificadas intermitentemente e muitas vezes só a intervalos regulares. Lembrando, né? Falou de lubrificação, trocas de óleo, é a manutenção preventiva, tá? É a equipe da manutenção preventiva que vai fazer isso. Quem vai elaborar o checklist, os intervalos que deve ser trocado é o PCM. Proporcionando películas lubrificantes de espessuras mínimas entre os dentes, prevalecendo as condições de lubrificação limítrofe. Ao selecionar o lubrificante de engrenagens abertas, é necessário levar em condições seguintes condições: temperatura, método de aplicações, condições ambientais e material da engrenagem. Aqui é quem está inventando o equipamento. Eu vou sempre usar a minha frasezinha, né? Segue a recomendação do fabricante. Lembro uma vez eu dei um curso para uma empresa aqui de fertilizante, não vamos citar nomes, e para elaborar o curso a gente pegou os catálogos, né, de peneira, enfim, né, dos equipamentos, todos que eles tinham disponíveis, a gente pegou os catálogos, né? Cara, e não dizia nada com nada sobre lubrificação, né? Então, o que eu recomendaria para essa empresa, ou no caso de vocês, claro, aí depende do setor que vocês estão trabalhando, né? É Yara, é Yara. Eu Não, sei que é Yara. não posso citar nomes. Deu aula lá, eu Então, tô lá. então assim, pessoal, não é os mecânicos que têm que buscar essa informação, né? É o setor de PCM, né? É a velha história, né? Não é à toa, planejamento, controle de manutenção. Então, se o analista de planejamento olha o catálogo, não diz nada com nada, pô, tu comprou aquele equipamento, tu compra os lubrificantes. Isso eu já fiz em outras empresas há anos atrás. É só tu entrar em contato com o teu fornecedor que eles te passam para assistência técnica e eles te passam as informações corretas, né? Eu quero saber aqui, ó, desse equipamento aqui. Qual o lubrificante? O lubrificante é o óleo de transmissão, sei lá, VG64. Em quantas horas de trabalho que eu tenho que fazer a troca ou em quantos meses? É obrigação do fabricante. Então, seguindo aqui. Lubrificação de motorredutores. Então, o de motorredutores é troca de óleo. Então, o que eu do PCM eu vou buscar? Eu vou pegar o catálogo lá do meu redutor, vou ver a especificação do óleo, como no exemplo que eu dei lá. Quando a gente chegar em preventiva, vamos exercitar de novo como estipular o tempo de troca dos lubrificantes. E eu quero ver no catálogo lá, sei lá, trocar a cada 2.000 horas de trabalho
ou sei lá, 1 ano que vencer primeiro. E aí eu calculo. A escolha de um óleo para lubrificar motorredutores deve ser feita considerando os seguintes fatores. Aqui não é manutenção, aqui é setor de engenharia. Tipo de engrenagem, rotação do motor, temperatura de operação e carga. Claro, né? Quanto maior a rotação... Olha aqui, ó, uma dica já para setor de engenharia. Quanto maior a rotação, menos viscoso tem que ser o óleo, né? Porque quanto maior a viscosidade, mais segura. Tu vai usar óleo mais viscoso para equipamentos de menor rotação, onde vai ter muito torque, muito esforço. No geral, o óleo deve ser quimicamente estável para suportar oxidações e resistir à oxidação. Aqui só comentar. Então, essa parte aqui que a gente está passando bem batido. Hein, Alex? É o Pedro? Olha, Pedro. Pode até não acreditar, mas uma vez a gente abriu uma luva Voigt. Sabe que a luva Voigt ela gira com 4 óleo, né? Sim. A gente abriu a luva Voigt, tava, em vez de botar óleo, os caras botaram resina. Eu acredito. Só que Ai, tinha tudo claro, tava tudo duro depois de luva Voigt, né? no dia, nos anos aí que a gente vai trabalhando, né? A gente vê de tudo, né? Mas aquela velha história, Pedro, vai funcionar? Vai funcionar, só que vai durar menos. Né? Vai, com certeza. Então, vamos seguindo aqui. Aqui só comentários, tá? Quando a gente chegar em manutenção preventiva, a gente vai especificando melhor, né? E reforçando o que a gente já aprendeu. Então, lubrificação de máquinas ferramentas é o exemplo que eu dei para vocês daquele catálogo do torno da Home, né? Então, isso aí a gente pode detalhar melhor para exemplificar, aquele catálogo é bem completinho, né? É fazer as trocas periódicas de óleo, lubrificação com óleo de barramento nas partes retificadas, lubrificação com graxa, lubrificação de almotolia nos furos cônicos, né, com esfera, assim por diante. Existe atualmente um número considerável de máquinas ferramentas com uma extensa variedade de tipos e modelos, dos mais rudimentares àqueles mais sofisticados, fabricados segundo a tecnologia mais avançada. Então, é só uma introdução. Diante de tão grande variedade de máquinas ferramentas, recomenda-se a leitura atenta do manual do fabricante, básico, né? No qual serão encontradas indicações precisas para a lubrificação e produtos a serem utilizados. Então, cara, eu acho assim, claro, tem que ter uma equipe boa no setor de manutenção, independente se é corretiva, preventiva, preditiva, enfim. Mas é chave, pessoal, ter os catálogos, né, que detalhem, que informem isso, né? Então, por exemplo, aí é função, aí volto, né? É função do PCM, né? Tu tem que cobrar dos teus fabricantes das máquinas que tu está cobrando um catálogo que preste. Se tu não conseguir, por que não o PCM elaborar, junto com os mecânicos, um catálogo mais detalhado, né? Enfim. Para equipamentos mais antigos e não se dispondo de informações mais precisas, as seguintes indicações genéricas podem ser obedecidas. Discordo, perdão. Equipamentos antigos, por que não o setor do PCM criar um catálogo ou uma instrução de trabalho? Então, aqui só comentários, né? Curiosidade, porque a gente tem que seguir recomendação do catálogo. Sistema de circulação forçada, óleo lubrificante de primeira linha com número de viscosidade. Aqui, ó, essa parte aqui tá até a norma menos usada, né? A da STM. A gente aprendeu que em óleos a norma mais usada industrial é a ISO, VG. Lubrificante intermitente, olhadeiras,
copo conta-gotas, óleo mineral puro com número de viscosidade. Fusos de alta velocidade, acima de 3.000 RPM. Óleo lubrificante primeira linha, de base paranífica, com número de viscosidade. Fusos de velocidade moderada, abaixo de 3.000 RPM. Óleo lubrificante primeira linha, na base paranífica, com número de viscosidade S150. Guias de barramento. Olha como isso aqui é confuso. Só para confundir, óleos lubrificantes contendo aditivos adesivos e inibidores de oxidação e corrosão, com número de viscosidade S1000, da norma STM. Caixa de redução. Falou em caixa de redução em máquinas operatriz, ali no torno, cabeçote fixo, caixa Norton e avental. Para serviços leves, podem ser utilizados óleos com número de viscosidade S1000, aditivados convenientemente com antioxidantes, antiespumantes. Para serviços pesados, recomenda-se óleos com aditivos de extrema pressão e com número de viscosidade. Tá? Então, aqui, só para a gente reforçar. Deixa eu só abrir aqui. Parece que está um pouquinho mais lenta a internet hoje. Vocês estão me ouvindo bem, né? Pois é, para mim tá travando aqui, Alex. Não sei se é a Não sei minha se ou se é a tá tua. travando, mas eles travam. Vocês estão me ouvindo bem? É o Ismael Não, aqui, ó. Para mim tá dando umas travadas aqui. Pra mim tá de boa. Então é a minha Tá travado. internet, eu acho. Para mim tá bom também. Tá, então vamos seguindo Mas também tá mais devagarzinho. travado. Qualquer coisa, Ismael, que tu, de repente, claro, que não ficar bem entendido, tu me pergunta, que eu repito, não tem problema. Qualquer coisa, a partir de amanhã tá no vídeo também, alguma parte que tu não ficou bem clara, mas qualquer coisa me pergunta, tá, Ismael? Tranquilo, valeu, Alex. Tá. Então, aqui, ó. Então, não tem segredo assim, pessoal. Então, assim, se a gente olhar esse catálogo que a gente tinha exemplificado do torno, ó, aqui tá as indicações das 3 trocas de óleo, que é os redutores que ele chama, né? Cabeçote fixo, entrada, saída de óleo para cada um, caixa Norton, avental, assim como os níveis e qual nível tem que deixar. Aqui, por exemplo, uma IT, que eu já tinha comentado. Pontos de lubrificação, a qual motolia, óleo de barramento. Então, por que eu estou reforçando isso aqui? Não é isso que está dizendo aqui na página 28 da apostila. Né? É exatamente o que a gente tinha comentado aqui, ó. Cabeçote fixo, por exemplo, aqui, ó. ONR 150, o VG 150 da ISO, e a especificação de cada fabricante. Caixa Norton, VG 32, e a especificação dos fabricantes. OEM, esse aqui é o óleo de barramento. Onde é que tu vai usar o óleo de barramento? Aqui está a especificação dos fabricantes. Tu coloca dentro da motolia e lubrifica os pontos de lubrificação e faz uma cobertura nas partes retificadas. Então, é bem mais simples, né? Exatamente, eu só estou reforçando que é exatamente a especificação mais usada que a gente tinha comentado, da ISO VG conforme viscosidade. E aqui nenhuma novidade, a graxa, a NLGI 2, a mais usada, mas a gente já viu que tem outros tipos. Então, seguindo aqui na página 28, lubrificação com graxa, só o reforço do que a gente tinha falado. Em todos os pontos de lubrificação aqui com graxeira, que a gente já falou também, pode-se utilizar o mesmo produto. Depende da indicação do fabricante do equipamento, né? Sugere-se a utilização de graxas à base de sabão lítio de múltipla aplicação. E aqui está só reforçando a mais usada, a NLGI, a marronzinha, a número 2. Mas a gente viu
que existe a 000, a 00, a 0, a 1, a 3, a 4 e a 5. E quanto maior o número, mais grossa ela é. Quanto menor o número, ela é menos viscosa, né? Mais macia. Aí aqui está só dizendo, né? Existem especificações de óleo, ou até de graxa aqui, da STM, que ele chama de S. Mas reforço, o mais comum é o NLGI, que a gente já tinha visto. Aqui tá em inglês, né? E aqui dizendo o que significa essas letras. Instituto Nacional de Graxa Lubrificante. Aí é norte-americano. Em resumo, por mais complicada que uma máquina pareça, há apenas 3 elementos a lubrificar. Apoios de vários tipos, tais como os mancais de deslizamento ou rolamento, que a gente falou ontem. Engrenagens de dentes retos, helicoidais, parafusos, roscas sem fim, que podem estar descobertas ou encerradas em caixas fechadas. Cilindros, como os que se encontram nos compressores, e em toda a espécie de motores, bombas ou outras máquinas com êmbolos. Aqui, se a gente falar, claro, industrialmente o compressor mais usado é o parafuso, né? Mas se tu falar de compressor de pistão de 1 ou 2 estágios, é o mesmo princípio. Ali no cabeçote dele, né? Tem um reservatório de óleo. E o óleo, ó, é óleo de compressor que chamam, né? Conforme especificação do fabricante do compressor. Então, ele vai dizer no catálogo também, trocar a cada, sei lá, 1000 horas ou 6 meses, o que vencer primeiro. E tem um visor ali que tu coloca até 3/4 de nível de óleo. Assim como bombas, exemplo, bombas hidráulicas, aí tu tem que trocar, não dá para deixar o reservatório, o importante é que o reservatório da bomba hidráulica, né, o sistema hidráulico esteja sempre no nível. Não, ele envelhece também, né? Em tempos e tempos tem que trocar todo aquele óleo hidráulico, né? O nome no rótulo é óleo hidráulico, aí conforme a especificação. Ou, aí mais adiante a gente fala melhor da bomba centrífuga, né? Que é comum ter o reservatório de óleo também da bomba centrífuga. Ok? A homotolia, a gente já falou sobre isso aqui, na página 29. A homotolia, claro, no nosso ambiente a gente não tem partes retificadas, né? Mas em muitas máquinas, equipamentos de alta rotação, como máquina operatriz, tem partes retificadas que não tem tinta. Então, tu pode espirrar um pouco de óleo de barramento para fazer uma camada e, principalmente, né, em usar em pontos de lubrificação. Como é que tu identifica, que eu já falei para vocês, tem um furinho cônico com uma esferinha lá dentro. Aí é só pressionar a ponta da homotolia e injetar o óleo lá dentro. Pode ser do tipo comum, isso aqui do tempo do Guaraná com rolha, né, e do tipo bomba, o mais usado. Ambas devem ser mantidas limpas e com os bicos desobstruídos. Na lubrificação por homotolia, é importante que os pontos de lubrificação sejam mantidos limpos e protegidos sempre que possível. Ok? Exemplo de utilização de homotolia, o dia que a gente, se Deus quiser, como se diz, né, retomar a prática, tá tudo pronto, né? Só falta a liberação. Quinta e sexta passada eu não dei aula, dei um geral aqui no torninho. Pleno funcionamento, prontinho, e a pneumática. Hein, Alex? Fale, Mas Pedro. no Senai está tendo presencial. Espera aí. Fale de novo, que deu uma falha na internet. No Senai tá tendo 2 dias de aula presencial na semana. Sim, tá tendo, né? Só que Tá. depende. Isso daí, na última disciplina, eu e o Rodrigo, a gente tinha comentado isso em aula, né? O Senai faz tempo que está dando aula prática, né?
Só que eles não têm quem define se pode ter aula ou não, aí a direção da escola, né? E a direção da escola aqui, ela até o momento ela decidiu para deixar para início do ano que vem. Porque o que está acontecendo que todo mundo sabe? Que, pessoal, a maioria das pessoas não receberam a segunda dose. Eu sou um. A minha segunda dose é dia 24 agora. Né? Eu também, estou 19 agora. Então, já é um problema. Mesmo com as 2 doses, o pessoal está pegando. Que já estão falando em terceira agora em setembro. Começar, né? Então, Sim. uma coisa é certa, né, Pedro? Não é o Senai botando aquele termômetrozinho na entrada lá que estão tudo protegido, né? Sim. Na empresa lá, quando eu fiz um teste lá, deu como negativo e eu estava com Covid. Então... Vai encerrar mesmo. Claro, se a escola decidir, eu dou aula prática, mas eu estou a favor da escola aqui de manter, de adiar para o início do ano que vem. Tá? O Pedro saiu, perguntou e saiu. Tá claro, pessoal, isso? Aí é decisão de cada escola, né? Mas o Senai está forçando um pouquinho. Porque imagina eu dando aula de torno, é igual o Senai fala, a gente dá aula para prática para 5, 6 alunos. Tá. Aí eu vou dar aula de torno ou de pneumática para vocês, tem 5, 6 alunos. Vocês acham que eu vou conseguir dar aula estando a mais de 1 metro de distância de vocês? Uma aula prática? E tocando nos equipamentos? Eu e vocês? Então, eu sou a favor de deixar para o ano que vem, mas é decisão da escola. Bom, vamos seguindo. Então, voltando aqui, né? Me achei. Então, um exemplo clássico aqui dos pontos de lubrificação com a motolia por graxa é o do torno. Mas em qualquer equipamento é fácil de identificar. É um furinho cônico nas carcaças com uma esferinha dentro do furo. Claríssimo? Aqui nenhuma novidade. A gente já falou das graxeiras, né? Das bombas manual de graxeira ou pneumática. Aí aqui tem um exemplo da reta, né? Graxeira engraxadeira ou graxeira, enfim. Tem a 45, como tem a 90 graus, de várias roscas, tá? Os pontos de aplicação constituídos pelos bicos graxeira e engraxadeiras devem ser limpos antes de se aplicar o conector da pistola, a fim de evitar impurezas nos mancais. Então, aqui só recomendação. As engraxadeiras possuem uma mola, aí aqui, né, as graxeiras, uma esfera, que é nenhuma novidade, só dizendo que por dentro, quando tu coloca a pistola, a esfera vai um pouco para dentro, liberando a passagem da graxa. Dessa forma, fica vedado o escape da graxa e a entrada de sujeira. A graxa entra sob pressão e a força da esfera para trás. Assim, vence a força da mola. Ao cessar a entrada da graxa, a vedação se restabelece. Tá? Lembrando que ontem, né, a gente viu o exemplo dos mancais bipartido, um exemplo interessante de alimentador automático de graxa. Ok? Aqui, só recomendações de armazenamento, aqui na página 30, e manuseio de lubrificante, só recomendações. Os óleos lubrificantes são embalados usualmente em tambores, tá? Aí tem vários, né? Grandes empresas usam tambores de 200 litros, conforme norma do Inmetro, só dizendo o que significa o Inmetro. As graxas são comercializadas em quilos, né? Ou em tambores de 170 ou 180 quilos, conforme o fabricante. Aí, grandes volumes. Em relação ao manuseio e armazenagem de lubrificantes, deve-se evitar a presença de água. Os óleos contaminam-se facilmente com água. A água pode ser proveniente de chuva ou de umidade de ar.
Areia, poeira e outras partículas estranhas também são fatores de contaminação de óleos e graxas. Outro fator que afeta os lubrificantes, especialmente as graxas, é a temperatura, né, que pode decompô-las. Tirar o efeito, né? Quando não houver possibilidade de armazenagem de lubrificantes em recinto fechado, hoje em dia é obrigatório isso, né? Deve ser observados os seguintes cuidados: manter os tambores sempre deitados sobre ripas de madeira para evitar a corrosão. Nunca empilhar os tambores sobre aterros de escórias, pois estas atacam seriamente as chapas de aço de que elas são feitas. Em cada extremidade de fila, os tambores devem ser firmemente escorados por calços de madeira. Os bujões devem ficar em fila horizontal, tá? Claro, aí tem que ter um piso, né, que não passe, que não tenha perigo de quando vazar óleo ou graxa não passar para o solo, né? Aí tem toda uma norma de segurança em relação a isso. Fazer inspeções periódicas para verificar se as marcas dos tambores continuam legíveis e descobrir qualquer vazamento. Se os tambores precisam ficar na posição vertical, devem ser cobertos por um encerrado. Na falta de encerrado, o recurso é colocá-los ligeiramente inclinados com o emprego de calços de madeira, de forma que se evite o acúmulo de água sobre qualquer um dos bujões. Só recomendações. Aqui nesse desenho, no início da página 31, só está dizendo que caso o tambor fique na vertical, é interessante colocar uma espécie de um calço para ele ficar ligeiramente inclinado. O que ele chama o bujão aqui? A abertura, né? Onde sai, né, a graxa, que fique oposto à inclinação para a umidade ficar retida aqui, né? Para não ter perigo de entrar água no bujão. Aí aqui dizendo é o jeito errado, né? O bujão aqui está no mesmo sentido da inclinação e aí favorece a entrada de água. Armazenagem em recinto fechado e arejado pode ser feita em estantes de ferros apropriados, chamados racks, ou estrados de madeira, chamados pallets. O emprego de racks exige o uso de um mecanismo tipo monorrei com talha móvel, aí o princípio de movimentação por talha, para colocação e retirada dos tambores das estantes superiores, ou empresas de ponta, né, de maior recurso, vai ter pequenas pontes rolantes também, né? Para a manipulação dos pallets é necessário uma empilhadeira com garfo. Uma outra possibilidade é dispor os tambores horizontalmente e superpostos em até 3 filas, com ripas de madeira de permeio e calços convenientes, conforme já foi mostrado. A retirada dos tambores é feita usando-se uma rampa formada por 2 tábuas grossas colocadas em paralelo, por onde rolam cuidadosamente os tambores. Panos e estopas sujos de óleo não devem ser deixados nesses locais, porque constitui foco de combustão, além de fator estético. O almoxerifado de lubrificantes deve ficar distante de poeiras de cimento, carvão, etc., bem como fontes de calor de fornos e caldeiras. O piso do almoxerifado dos lubrificantes não deve soltar poeira e não absorver o óleo depois de um derrame acidental. Então, é o que eu tinha comentado, tem uma norma em relação ao piso para contenção, né, do lubrificante para não contaminar o solo. Pode-se retirar o óleo de um tambor em posição vertical utilizando uma pequena bomba manual apropriada. Os tambores que estiverem sendo usados devem ficar deitados horizontalmente sobre cavaletes adequados. A retirada de óleo é feita, nesse caso, por meio de torneiras apropriadas. Aí é aqui o que está dizendo, né? Aqui umas bancadas com os tambores e aí tem umas torneiras nos bujões, né, para retirada de óleo. Geralmente, adapta-se a torneira ao bujão menor,
Para o caso de óleos muito viscosos, recomenda-se o uso de bujão menor. O bujão com a torneira adaptada deve ficar voltada para baixo. E uma pequena lata deve ser colocada para captar o eventual vazamento, né, gotejamento, conforme figura. Então, aqui estou passando mais batido que é as recomendações. Tranquilo? Seguindo aqui, os recipientes e os funis devem ser mantidos limpos, lavados periodicamente com querosene e enxugados antes de voltarem ao uso. Para graxas, que em geral são em número reduzido e cujo consumo é muito menor que o dos óleos, recomenda-se o emprego de bombas apropriadas, né, nos tambores, mantendo-se um tambor sempre fechado. Aí aqui só exemplificando, né, alguns acessórios de lubrificação, principais acessórios, né? Aí aqui talha para movimentação de tambor, a nossa, aqui só comentando, serve para mover os tambores, os lubrificantes, e pode ser manual ou até elétrica. Empilhadeira, né, que é o ideal, utilizada nas estrocagens dos tambores. Tanque, utilizado para limpeza de equipamento de lubrificação, né, para lavagem com querosene, principalmente. Em alguns casos tem misturador nos tambores, né, acessórios aqui. Aplicado para misturar óleo solúvel com água. Óleo solúvel é mais para usinagem, tá? Torneiras para óleos, utilizada para retirar óleo de tambor e aplicada nos orifícios dos bujões de enchimento. Equipamentos de retirada de óleo, adaptados aos tambores, né? Normalmente bombas manuais, que são instaladas de bujão de tambor. Tem pneumáticas também, tá? Equipamentos, ó, adaptados aos tambores de retirada de graxa, ó. Ele tem uma espécie de um embo, então tu vai bombeando e vai saindo graxa desses tambores. A graxa, devido à sua consistência, exige a remoção da tampa e a instalação de equipamento especial à base de ar comprimido ou de bomba manual, que a mantém comprimida contra a base do tambor mediante chapa. Aí aqui enchedores de pistolas de graxa, úteis para evitar contaminações, podendo ser manuais ou ar comprimido. E a gente já tinha comentado, né, em graxeiras, né, pistolas portáteis de graxa, usadas para a lubrificação de grupos de equipamentos, que pode ser manual, bombeando, ou em ar comprimido. Tem casos elétricos também. Aqui em Rio Grande é complicado isso, né? Porque isso aqui é para empresas, vamos dizer assim, menos poluídas, né? Em relação ao meio ambiente, e aonde no pavilhão da empresa tem aquele piso perfeito, né? Eu me lembro que quando eu tinha trabalhado na Philip Morris, sei quando era guri, né? Tinha muito esses carrinhos, né? Com pistolas, com todos os equipamentos de lubrificação, que a equipe da corretiva e principalmente a preventiva utilizava esses carrinhos, né? Para te facilitar a movimentação. Já estava tudo lá, né? Mas no nosso caso é mais complicado por causa dos nossos pisos, tá? Para isso a empresa tem que ter um piso muito perfeito. Carrinhos de lubrificação. Por causa da necessidade de se aplicar diferentes tipos de lubrificantes, há vários equipamentos e em locais distantes usam-se carrinhos de lubrificação. E aqui só comentando, né, lubrificadores difusos têxteis são aparelhos utilizados para retirar o óleo usado. Isso aqui pode ser, por exemplo, se numa empresa, aí mesmo esquema, né, a empresa tem que ter o piso perfeito, né, que não se aplica muito para o nosso caso. Que tenha que fazer muita troca de óleos, de redutores, de bombas, enfim, né? E aí tu tem que tirar aquele óleo sujo que vai para tratamento depois, né?
Então, tem carrinhos que vai captando esse óleo sujo, né? Para te facilitar a movimentação, que aqui não se aplica muito no nosso caso. Bom, aqui também vamos passar bem batido, porque classificação dos lubrificantes a gente já viu. Então, vamos lá. Há duas normas de classificação dos lubrificantes desenvolvida pela SAI. Uma delas, né? A SAI a gente já viu. A SAI só se aplica para ramo automobilístico, tanto para óleo como para graxa. Então, aqui diz o que é a SAI, Sociedade de Engenheiros de Automóveis. No nosso caso, graxa, que a gente já viu, NLGI, que diz aqui o que significa, que é uma norte-americana. Então, aqui só reforçando a SAI, que é mais curiosidade para nós, classifica os óleos lubrificantes para motores de combustão e caixas de engrenagens, caixa de marcha e diferencial, utilizado como critério de viscosidade, sem levar em conta as outras propriedades, assim como a ISO. Com a diferença que a ISO classifica óleos lubrificantes industriais, enquanto que a SAI no ramo automobilístico. Então, da SAI, não precisa saber como é que é a classificação. Você só tem que saber que a SAI é para o ramo automobilístico. O que interessa para nós, que a gente tem que saber a fundo, é a ISO VG. E para a graxa, a NLGI. Segundo essa classificação, aqui só curiosidade da SAI, automobilística, na faixa de viscosidade. Então, ela classifica aqui. Para óleos de motor, tem uma infinidade, né? A 5W, 10W, 20W, 30, 40, 50. Para óleos de transmissão SAI, 80, 90, 140, 250. E a NLGI de graxa a gente já viu, né? Que tem aqui a 000, a 00, a 0, a 1, a 2, a mais usada, a 3, a 4, a 5, e assim vai. Aqui vai até a 6. A gente só tem que saber aqui que a 2 é a mais usada, que tem várias colorações, que quanto menor o número, menos viscoso. Ou seja, é mais fino. Quanto maior o número, mais viscoso, mais grosso. Aí aqui só dizendo que o grau 000 corresponde a graxas de menor viscosidade, vamos dizer assim, né? Semifluidas. E grau 6, maior viscosidade, mais pastosa. Tranquilo na classificação dos lubrificantes? O básico que um técnico e um engenheiro tem que saber é isso. A partir daí, é consultar o fabricante. Ok? É igual aqui, ó. Claro, primeiro, tu tem que seguir o fabricante. Mas vamos dizer assim, ó. Se eu olhar num torno, tá dizendo que no avental, que é o carro principal, é um VG 150. Ou seja, menos viscoso. Ah, mas eu tô com falta de óleo na minha oficina. Ah, vou botar um VG 32. O que provavelmente vai acontecer com o avental? É uma pergunta boa. Vai trancar, eu acho, né? Porque o óleo é muito viscoso, não vai chegar em todas as partes do avental, né? Então, no mínimo, claro, pode chegar ao extremo de trancar, mas o mínimo vai aumentar a pressão dentro dele. E o esforço é maior e pode trancar, porque o VG32 aqui, que é indicado para o cabeçote fixo, é muito mais viscoso que o 150. Então, esse é o principal que vocês têm que saber. Tranquilo? Pedro, tá aí, Pedro? Brincando de pique-esconde? Olha, pessoal, só vou dar presença para quem estiver em aula, hein?
Bom, André? Não veio. David? Presente. Douglas? Douglas, por enquanto não veio. Felipe, não veio. Igor não veio. Ismael, Não. Presente. Sim, joguei quarta-feira, eu acho. Luciano, Presente. Pedro. Por enquanto, Pedro não veio. Rafael Arona, não veio. Rafael Freitas. Presente. Rodrigo. Presente. Rogério Medeiros. Presente. Rogério Vieira. Presente. Charles não veio e Vitor não veio. Tá, pessoal? Só para ficar claro, tá? Se o aluno está em aula, é presença garantida. Se não, Alex, quem fala? Douglas botou no grupo ali. Douglas botou no grupo que tá caindo a internet dele ali, que tá meio ruim. Tá, eu acho que ele está entrando agora. Vou botar a presença para ele. Tá. Deixa eu organizar aqui. Bom, pessoal, são 5 para as 8. Alguma pergunta até o momento? Então, vamos fazer um intervalo de 20 minutos até as 8h15, tá? Até daqui a pouco. O Alex, deixa. Pode perguntar. Botou presente? É que tá caindo na internet. Botei. Os guri avisaram e eu vi que tu estava entrando. Ah, tá bem louco a internet. Não, Falou. não tem Valeu. problema. Hoje até a minha tá meio fraquinha, tá dando umas falhadinhas. Valeu.
Bom, pessoal, vamos seguindo, então. Então, aqui no final da página 33, aqui comenta sobre dispositivos de lubrificação. Então, aqui, ó, lubrificação por névoa. Esse lubrificador pulveriza o óleo em uma fina camada distribuída através de uma tubulação. Esse sistema foi desenvolvido principalmente para a lubrificação de mancais de rolamentos que giram a alta rotações, né? Que a gente viu ontem que na nossa região mais usado é com graxa. Esses mancais necessitam de óleo em quantidade cuidadosamente controlada. Se houver excesso de óleo, ocorrerá aumento ao normal de temperatura. Isso a gente comentou, né, sobre excesso de lubrificação em mancais ontem. Por outro lado, se houver falta de óleo, haverá rápido desgaste nos mancais. O mecanismo funciona com um pulverizador Venturi, isso aqui é um termo da física do ensino médio, né, que produz a névoa. Então, aqui só uma curiosidade do equipamento. Quando a névoa chega ao ponto de aplicação com auxílio de conexões adequadas, o lubrificante pode ser expelido da seguinte forma. Aí a gente vai ver que são acessórios, né, que se compram nos mecanismos. Pode ser por névoa, usado em mancais de rolamento de alta rotação. Atomização, que é esguichos, utilizado em correntes e engrenagens. E os conta-gotas, né, usado em mancais de deslizamento e barramentos. Então, aqui só a curiosidade. Esse lubrificador pode ser ligado em linhas de ar comprimido. Aí aqui dizendo o consumo, né? Curiosidade. Então, o principal aqui, pessoal, só para a gente simplificar a nossa vida, né? Que quando falar por névoa, são em equipamentos especiais, né? Como exemplificado agora há pouco, e vai ter conexões de saída de óleo. Pode ser um pulverizador, pode ser um esguicho aqui, como pode ser um gotejador, que a gente viu em engrenagens abertas em casos especiais, né? Porque no nosso caso é mais com graxa. Um outro exemplo do gotejador é no lubrefil, né? Na pneumática, aquele reservatório de óleo no lado direito do lubrefil. Ele tem um gotejador e o próprio ar do comprimido, né, faz virar uma névoa que se distribui nos equipamentos da pneumática. Essencial. Estão me ouvindo bem, pessoal? Sim. Tá, eu vou seguindo aqui, porque pode... O Douglas mesmo está perguntando se era a minha internet ou a dele. Até o momento eu acho que é a dele. Mas mesmo assim, minha internet não está 100%, não. Qualquer coisa, vocês dão um grito aí. Então, aqui, ó, lubrificador por névoa é muito eficiente, pois a névoa
sendo semelhante a um gás, atinge todas as superfícies. Também é econômico, mas, por outro lado, poluente. Isso se deve à parcela de névoa que escapa, né, do lubrificador e atinge o ambiente à sua volta. Então, isso aí só vai aparecer em equipamentos de alta rotação, que não é o nosso caso aqui. O máximo que pode aparecer semelhante para nós aqui na nossa região é no lubrefil na pneumática. Aí aqui exemplificando outros tipos, né, de formas de transferência de lubrificação por óleo, né? Mancais com cavidade. Esses mancais geralmente trabalham em altas temperaturas, com os mancais de secadores de papel, por exemplo. Possuem cavidades nas quais são aplicadas graxas em bloco, aqui por cima, com conformação adequada. Aqui um exemplo muito específico, tá? A graxa de bloco deve ficar livre da cavidade. Para isso, corta-se o bloco de graxa em tamanho ligeiramente menor que a cavidade. Por ação do próprio peso, né, a graxa exerce pressão sobre o eixo. O calor do atrito da superfície de contato, graxa ao eixo, amolece a graxa, que a gente já viu que aumento de temperatura diminui a viscosidade da graxa, né, e lubrifica o mancal. Então, um exemplo aqui de um mecanismo muito específico de bloco de graxa. Quando se trabalha em altas temperaturas, né, ele amolece essa graxa e essa graxa vai lubrificando o sistema. Só para a gente conhecer que existem esses mecanismos, tá? Sistema selado. Os mais simples sistemas selados de lubrificação dependem das propriedades do óleo, viscosidade e untuosidade. Assim, o óleo lubrifica a superfície das peças por meio de rodas dentadas, de anéis ou correntes. No primeiro caso, por exemplo, uma das rodas puxam o óleo para a parte inferior do depósito. O óleo é projetado em volta da peça e lubrifica também os mancais devido à força de projeção. Então, esse aqui é o exemplo, por exemplo, quando em casos especiais de algum tipo de redutor, tenha um anel maior no lado do eixo, que ele vai salpicando, por exemplo, o óleo. Além da função de lubrificante, o óleo tem ação refrigerante, isso aqui a gente já comentou. O nível do óleo no cárter não deve ser muito baixo, conforme recomendação do fabricante, né? Caso contrário, ele não atinge o nível das partes a serem lubrificadas. Se isso acontecer, as partes não se resfriam e ocorre aquecimento excessivo do óleo, além de desgaste e ruídos. Aí depois, em preditivo, a gente vai salientando isso daí, né? Isso, como é que a gente mede ruído e, né, e assim por diante, em estetoscópio. Por outro lado, se o nível do óleo for muito elevado, aumenta a temperatura e maior possibilidade de perda de lubrificante nos mancais. Já foi falado também. Muito lubrificante nos equipamentos aumenta a temperatura e pressão. Pouco lubrificante, ele não aumenta a pressão, mas aumenta o desgaste dos equipamentos. Para a carga e descarga do óleo, usa-se tampas apropriadas. O controle do nível do óleo é feito por meio de indicadores, que podem ser fabricados em nylon preto, cristal incorporado ou em resina sintética transparente. Aí, o material dos visores não importa, né? Não importa é o visor do nível do óleo, que pode ser aquele sistema de reguinha, né? Ou que a gente viu, que é aquele 3/4 de nível de óleo. Os indicadores de nylon são encontrados no comércio para montagem forçada com anel de vedação tipo O-ring, tá? Não se confundam, né? Aquele anelzinho circular de borracha. Ou para a montagem parafusada. Os indicadores de resina são montados por meio de parafuso. Aí aqui a gente não se preocupa, né? Que os visores é conforme o equipamento. E aí se estraga, é muito difícil de acontecer, né? Mas se dá um azar de estragar algum visor, tu vai pedir peça de reposição daquele equipamento, né? Conforme o catálogo. Nesse sistema de lubrificação, uma determinada quantidade de fluido circula constantemente entre as partes móveis e o tanque. Por não haver perdas, após certo tempo é necessário trocar o óleo, uma vez que os aditivos perdem sua eficiência. Então, isso daí é para
qualquer lubrificante, né? Não adianta a máquina estar usando muito ou usando pouco. Ele tem vida útil, né? É o que a gente viu naquele catálogo, ó. Trocar a cada 1.200 horas ou 6 meses, o que vencer primeiro. Então, aqui, ó, vamos ver, seguir os principais sistemas de aplicação com reaproveitamento. Lubrificação por banho. Nesse sistema, o lubrificante fica num recipiente que, em geral, é a própria carcaça da máquina, que é o comum. As partes a serem lubrificadas mergulham total ou parcialmente no óleo. A seguir, o excesso de óleo colhido no banho é distribuído para as outras partes. Para isso, existem ranhuras e coletores que formam uma rede de distribuição. A lubrificação por banho é muito usado em redutores, que é o comum, né? Que é só preencher lá com óleo, né, a carcaça, conforme nível indicado. Figura abaixo ilustra a lubrificação de mancal de rolamento por banho. É importante manter constante o nível de óleo, pois um nível baixo reduz a lubrificação. Por outro lado, um nível muito alto de óleo causa excesso de agitação, provocando a formação de espuma, aumento de temperatura e pressão. Nenhuma novidade. Então, aqui, desenho técnico, né? O que está mostrando aqui? Ele está mostrando aqui um mancal bipartido, aqui as vedações, né, de borracha, bucha cônica, ó. A porca, a aranha e esse rolamento aqui, ó. Isso aqui é importante vocês identificarem, ó, não decorarem, ó. Quando tiver, ele é de 2 fileiras de esfera e quando tem esse arco aqui, o que significa? Autocompensador. Nesse caso aqui, ele é por óleo, mas a gente viu que o mais comum é por graxa. Tranquilo? Aí, alguns equipamentos, né? Banho com anel, que eu falei. A única diferença é que no eixo do equipamento dentro da carcaça tem um anel maior, que a função dele, quando girar o eixo, ele vai salpicando óleo, né? E distribuindo óleo. Só isso. Nesse sistema, o óleo fica num reservatório abaixo do mancal, ao redor do eixo do mancal, repousa um anel com diâmetro maior que o do eixo e com a parte inferior mergulhada em óleo. Devido ao movimento do eixo, o anel também gira e transporta o óleo até o canal de distribuição. Pode-se usar uma corrente no lugar do anel. O banho com anel é muito usado em motores elétricos, bombas e compressores. Óleos muito viscosos são adequados a esse sistema porque prendem o anel. Tá? Não é muito indicado. Então, aqui é um outro tipo, né? Se vocês virem algum equipamento que tem esse tipo de anel, a função, poderia ser uma corrente também, a função dele é salpicar e distribuir o óleo, né, nas partes do equipamento. Aí aqui, ó, banho com colar, aí é um equipamento muito específico, tá? Sistema que substitui o anel de sistema anterior por um colar fixo ao eixo do mancal. É adequado a lubrificantes viscosos e em serviços com alta velocidade. Existe também. Ó, lubrificação por salpico aparece muito, né, na carcaça lá do cabeçote de compressores, por exemplo, de pistão. É que no nosso caso, né, para quem trabalha com manutenção, o que acontece, por exemplo, claro, uma que nos nossos compressores mais usados é parafuso, mas se tivesse compressor de pistão, o máximo que tu poderia se envolver trabalhando uma manutenção corretiva ou preventiva é a troca de óleo, se houver algum dano no compressor, né? Porque o comum, não sei, acredito que vocês saibam, né? Que a empresa dona do compressor, né? Tem que pagar uma inspeção, é obrigatório por lei, uma inspeção uma vez por ano.
Nessa inspeção, eles usam um medidor de espessura de casco, verificação das válvulas de segurança, do manômetro, fazem todas essas verificações, aí eles geram o laudo e entregam para a empresa para estar conforme a lei. Não sei se vocês já viram esse medidor de camada de casco, ele é bem simples, é só um ímã que tu encosta no casco, tu vai vendo em várias partes, né, do casco do compressor, e ele te dá no visor eletrônico a espessura do casco em milímetros. Aí o inspetor, ele sabe, né? Ah, tem que ter no mínimo, estou chutando, né? 3 milímetros. Porque o que acontece? Ele vai, por causa da umidade, muitas vezes vai entrando no compressor, que tem até o dreno embaixo, né? Vai criando ferrugem na parte interna e diminuindo a espessura do casco. Então aqui, por salpico, derivação de banho de óleo, mergulha-se uma peça em óleo, e com o movimento das peças, o lubrificante é salpicado nas várias partes do conjunto mecânico. Trata-se de um sistema muito usado em motores de combustão interna, compressores de ar. Um exemplo. Ok? Aí, Alex, é o Pedro. Fale, Pedro. Esse aparelhinho que você falou que é com imã, eles usam em tanque também de aço, de amônio? Você não? Acredito que dá para fazer também. Eu acredito que sirva. Nunca cheguei a trabalhar com ele, né? O máximo que eu fiz, eu acompanhei já. Mas fazer... Ele é bem simples. Eu vendo o cara fazendo. Ele é um imã assim, que tem um fiozinho. Aí tem um aparelhinho com visor, como se fosse uma calculadora. Ele encosta no casco e aparece ali os milímetros do casco. Espessura da chapa, no caso. É a espessura da chapa. Bem simplesinho. Aí ele vai medindo em vários pontos. Aí ele verifica ali a válvula de segurança, o pressostato, que é a parte de segurança, né? Que é o que ele está analisando, e o manômetro se está medindo certo. Né? E aí vai. Ok. Análise de lubrificantes por meio de ferrográfica. Tá, então vamos lá. Esse aqui não está bem colocado a ordem aqui, mas já vamos aproveitar. Eu comentei, que a gente não detalhou ainda, que tem um tipo de manutenção que o mecânico trabalha como se fosse um médico, né? Que a máquina está em funcionamento e ele faz várias medidas. Aí, que é a manutenção preditiva. Depois a gente vai ver que tem várias. Ele vai medir temperatura, tem medição de temperatura visual também, medição de ruído, medição de vibração, medição de rotação, pressão e assim por diante. Em casos muito específicos, tem essa medição aqui. Ferrografia. Não, olha, é muito raro de acontecer o mecânico da Preditiva fazer isso aqui. Mas vocês têm que saber que existe. O que é a ferrografia? É tu verificar se o óleo está contaminado ou não. Como? De uma forma simples. Vendo se ele está sujo ou não. Então, ele tem uma espécie de um medidor que ele mede ali tamanhos de partículas de sujeira de óleo. E aí o mecânico da Preditiva, ele analisa se o óleo está contaminado ou não. Então, o que é a ferrografia? É um ensaio para verificar se um óleo está contaminado ou não. Quem é que faria isso? O mecânico da Preditiva, em casos muito raros. Simplificando isso. Então, vamos lá. Ferrografia é uma técnica de avaliação das condições de desgaste dos componentes de uma máquina por meio de uma quantidade e observação das partículas de suspensão do lubrificante. Essa técnica satisfaz todos os requisitos exigidos pela manutenção, que eu tinha comentado, a preditiva, e também pode ser empregada em análise de falhas e na avalia rápida de desempenho de lubrificantes. Então, aqui, quando ele fala técnica, é um equipamento. O que ele vai fazer? É um equipamento que tu vai colocar uma amostra de óleo e ele vai te salientar e organizar as partículas, que depois tu vai analisar, por exemplo, no microscópio.
Lembra o que eu disse? O mecânico da preditiva, a função dele é só dizer: ah, está muito quente a máquina, para. Diminuiu a rotação porque tem alguma coisa trancando, para. Não, não é só isso. O mecânico da preditiva ele tem que dizer o porquê que está acontecendo. Então, na ferrografia, não adianta dizer: ah, o óleo está contaminado, vamos trocar. Não, ele tem que analisar essas partículas e dizer qual o provável problema. Ok? O método usual de quantificação da concentração de material particulado, a sujeira do óleo, consiste na contagem das partículas depositadas em um papel de filtro e observadas em microscópio. Então, resumindo, ele tem um equipamento de ferrografia que vai captar essa amostra de óleo, né? E a partir daí ele vai olhar essas partículas e analisar em microscópio. Este método, porém, não proporciona condições adequadas para a classificação dimensional, que é de grande importância para a avaliação da intensidade do desgaste das máquinas. Orientando-se pela quinta premissa, ou seja, de que há predominância de ligas ferrosas nas máquinas e seus elementos, o inventor aqui, né, inventou um aparelho para separar as partículas de acordo com o tamanho. O aparelho chama-se ferrógrafo. Então, o mecânico da preditiva vai usar o ferrógrafo, vai colocar uma amostra de óleo e ele vai organizar por tamanho ali, separar essas sujeiras, essas partículas. E aí depois ele olha essas partículas no microscópio e investiga. Uma, se está contaminado, e duas, qual o problema que está ocorrendo na máquina a partir daquelas partículas. Funcionamento do ferrógrafo. Acompanhando a figura anterior, o ferrógrafo é constituído por um tubo de ensaio, uma bomba peristáltica, um aparelho, uma lâmina de vidro, um ímã e um dreno. Aqui é só curiosidade, tá? Vocês têm que saber que o ferrógrafo é um aparelho que o mecânico da preditiva vai colocar a amostra do óleo e ele vai separar as partículas, preparar as partículas por tamanho, para o mecânico, depois que pegou essa amostra, analisar e olhar no microscópio. A bomba peristáltica, atuando na mangueira, faz com que o lubrificante se desloque no tubo de ensaio em direção à lâmina de vidro, para ver no microscópio depois, que se encontra ligeiramente inclinada e apoiada sobre um ímã, com forte campo magnético. A inclinação da lâmina de vidro garantirá que o fluxo do lubrificante tenha apenas uma direção. O lubrificante do tubo de ensaio até a extremidade final da mangueira transporta as partículas grandes e pequenas com a mesma velocidade. Quando o fluxo passa sobre a lâmina de vidro, a velocidade de imersão ou o afundamento das partículas grandes passa a ser maior que a velocidade das pequenas, simplificando a vida. Ele vai separar as partículas por tamanho. É isso que esse aparelho vai fazer. Isso ocorre devido à ação do campo magnético do ímã. Nesse momento, começa a separação entre partículas grandes e pequenas. As partículas grandes vão se fixando na lâmina de vidro, logo no seu início, e as menores depositam-se mais embaixo. Com esse ferrógrafo, constatou-se que as partículas maiores, não existe partícula de 5 milímetros, né? É uma pedra. 5 micrômetros, agora sim, corrigindo a apostila, fixa-se no início da placa de vidro e as partículas entre 1 micrômetro e 2 micrômetros fixam-se 6 milímetros abaixo. Essas posições têm grande importância, pois as partículas provenientes de desgaste severo, pode acontecer, excesso de desgaste nas engrenagens, por exemplo, geralmente apresentam dimensões com mais de 15 micrômetros, não milímetros. Enquanto que as partículas provenientes de desgastes normais, que é normal também, gerar partículas de aço, apresentam dimensões ao redor de 1 a 2 micrômetros.
O dimensionamento de partículas é efetuado com auxílio de um microscópio de alta resolução. Então, simplificando a vida, são dois aparelhos que o mecânico vai usar para analisar o óleo. O ferrógrafo, que vai separar as partículas por tamanho, ele pega essa amostra, leva no microscópio e analisa as partículas para definir o quanto que está contaminado e a causa do problema. Muitas tentativas foram feitas até se obter a vazão do fluido e o ímã mais adequados. Nos ferrógrafos atuais, aqui, curiosidade, só a vazão de 0,3 ml de fluido por minuto e 98% de partículas ficam retidas na lâmina de vidro, mesmo as não magnéticas. Então, aqui, depois que o ferrógrafo separou as partículas por tamanho, ele faz uma análise no microscópio. Ferrografia analítica. A identificação das causas de desgaste é feita por meio de exame visual da morfologia, microscópio, né? Cor das partículas, verificação de tamanhos, distribuição e concentração do ferrograma. Pela ferrografia analítica, faz-se a classificação das partículas de desgaste em 5 grupos. Então, aqui é um geral, tá? Não é simples assim, né? O mecânico que faz esse tipo de serviço tem que ter um treinamento especializado. O quadro a seguir mostra 5 grupos de partículas de desgaste e as causas que originaram. Classificação das partículas ferrosas. O que é partícula ferrosa? De aço ou ferro fundido. O que provavelmente pode estar acontecendo? Esfoliação, corte por abrasão, fadiga de rolamento, arrastamento, desgaste severo por deslizamento. Partículas não ferrosas. Quem são as não ferrosas? São as partes da máquina de todos os metais, exceto aço e ferro fundido. Alumínio, bronze, enfim. Metais brancos, ligas de cobre, ligas de metal patente ou antifricção. Óxidos de ferro, óxidos vermelho, óxidos escuro, metais oxidados escuros. Partículas enferrujadas, pode ter oxidação também dentro da máquina. Produtos de degradação do lubrificante. O que significa? O lubrificante perdeu o efeito. Corrosão, polímeros de fricção. Contaminantes. Sujeira. Poeiras de estrada, pó de carvão, asbesto, material de filtro, flocos de carbono. Então, resumindo, ele vai analisar os tipos de partículas, tamanhos no microscópio, depois que tirou as partículas organizadas por tamanho no ferrógrafo, para descobrir a causa do problema. As fotografias constituem a única forma de mostrar com clareza os aspectos dos ferrogramas, mas podemos esboçá-las simplificadamente para registrar as informações conforme exemplo seguinte. Então, aqui só curiosidade, né? Que além de que material seria feito, ele vai analisar o formato dessas partículas, né? E o provável, aqui é livro, né? E o provável problema que está acontecendo na máquina. Ah, se as partículas tiverem forma de escamas, superfície lisa, de 0,5 a 5 micrômetros, provável esfoliação. Cavacos, existência de areia de 10 a 100 micrômetros, corte por abrasão. Fadiga, né, que é desgaste, rolamento e engrenagem, em forma de esferas regulares, aproximadamente 3 micrômetros. Superfície rugosa, arrastamento, coloração por temperatura maior que 20 micrômetros, tamanho da partícula. Desgaste severo por deslizamento, estrias, corte reto, maior que 20 micrômetros. E partículas diversas, pode ser areia, sujeira, polímeros e assim por diante. Ok? É um tipo de medição usado pelo mecânico da Preditivo, que a função é analisar o óleo. Estou simplificando.
Como? Ele vai usar o ferrógrafo, que vai separar as partículas por tamanho. Aí ele pega essa amostra e olha no microscópio. Para que ele vai olhar o microscópio? Para ver o tamanho e o formato das partículas e até o material. Para investigar qual o problema que está ocorrendo na máquina e vencimento do óleo. Claríssimo, pessoal, sobre ferrografia. E é a única vez que vocês vão ver isso. Alguma pergunta? Então, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma chamada. Vamos parar aqui na página 41. Aí, amanhã, a gente vai falar melhor aqui, a partir da 41, da nossa preventiva. Buenas. André, não veio. David. Presente. Douglas. Bom, Douglas deve estar com problema na internet. Seguirei. Felipe. Não veio. Quem é aqui o Moto G5S? Não tem nem É o Pedro, eu acho. Eu. Não. É o Pedro. Só se for. É o Pedro. Não, eu acho que não é o Pedro, não. O Pedro é o Moto G5 Plus. Tem mais outro aqui, mas deixa assim. Não está em aula. Igor não veio. Ismael. Presente. Luciano. Presente. Pedro. Presente. Rafael Arona não veio. Rafael Freitas. Presente. Rodrigo. Presente. Rogério Medeiros. Presente. Rogério Vieira. Presente. Charles não veio e Vitor não veio. Deixa só ligar o celular só. São. Sempre tem os metidos a esperto. Feito, pessoal. Então, se não tem minha mais... internet está ruim aqui, o presente eu aqui. Não, do Alex. Douglas já vi. Não tá. Tá horrível. Não, eu estava perguntando que tem um valeu, aqui que eu não tenho quem é aqui. Não tenho nem ideia quem é. Acho que esse tempo, cara, tá ruim da internet, todo mundo tá ruim. Eu tive que botar no 4G aqui, porque não tá dando. Vai saber. Tá certo, pessoal? Então, nos encontramos amanhã às 7, então. Então tá, até amanhã. Boa noite. Até amanhã. Tchau, tchau. Tchau.